Sem dúvida. Galera, vamos receber aí a rainha do Superchat, a Ju Santana. Boa noite, Ju. Se é que a gente pode falar boa noite, né? Boa noite, meus amigos. Boa noite a todo mundo aí do chat, professor Emerson. Gente, eu acho que é uma boa noite, sim, viu? Por mais que o resultado negativo, mas o São Paulo fez um bom jogo. Combateu bem ali com o Bragantino. Se a gente pegar as estatísticas, o jogo foi muito pareio ali em número de finalizações. A questão foi pecando ali no detalhe mesmo, né? Mas eu acho que é uma boa noite, sim. A gente tem coisas positivas para tirar desse jogo. Boa, Ju. Então conta para nós aí o que que você viu no jogo, o que que você achou do jogo. Manda a sua, Ju. Eu vou tentar arrumar a internet aqui que está travando aqui. Eu acho que enquanto vocês estão comentando aí, tá? Tá bom, vamos lá. Então, bom, eu achei o jogo, eu não vi o que você falou, tá, professor? Que eu de verdade acabei entrando agora, não estava nos bastidores. Eu de verdade, eu fiz o jogo na Rádio Carioca, né? Então, assim, o que eu já vinha falando, é um jogo difícil, sempre, né? É, agora com o Bragantino, ele não tem mais essa diferença, é um time grande também, que está buscando o seu lugar ao sol e está muito bem, se a gente pode, né? Falar. E assim, um time muito bem montado e treinado pelo Barbieri, né? Então, são jogadores que já estão ali há um bom tempo, já tem uma certa sinergia, já tem essa questão de jogadas, o cara passa, né? Fugiu agora a palavra Mais que entrosado, né? isso, obrigada. Um time bem entrosado. A gente tem ali o Arthur, que é o motorzinho ali do time do Bragantino, jogando muito, né? E o equilíbrio que tem agora em relação a esse confronto, né? São Paulo e Bragantino. Se a gente pegar nos 3 últimos confrontos, fora esse de hoje, o Bragantino levava a melhor, com 2 vitórias, né? Tanto no na, no Brasileiro de 2020, né, ainda sobre o comando do Diniz, e no segundo turno, depois o São Paulo ganhou no primeiro turno, no Paulista, perdão, e no primeiro turno desse brasileiro, o Bragantino também ganhou de virada. Então, assim, o Bragantino tinha essa vantagem, né? Tem essa vantagem, agora aumentou um pouquinho mais. Então, era um jogo duro. Eu gostei muito da postura do São Paulo, apesar ali das surpresas, né, do Nestor saindo no meio. O Pablo já era algo esperado, né? A gente já tinha até conversado aqui. E o São Paulo guerreou bem, né? Um jogo ali muito truncado, marcado, porém um jogo franco, né? Porque ao mesmo tempo que o Bragantino também jogava, ele também deixava o São Paulo jogar. O São Paulo teve boas oportunidades de abrir o placar, e ao meu ver, por detalhes, teve aquele lance lá do Luciano que sobrou ali e ele quis bater. Se ele deixa para o Pablo, provavelmente ele faria o gol, mas eu não sei se foi falta de comunicação ou propriamente de entrosamento deles, né? Ou vontade do Luciano aí, que está mais, se eu não estou equivocada, há mais de 500 minutos sem fazer um gol. Então isso também deve mexer um pouquinho ali com o psicológico dele, né? Com essa vontade excessiva. E então o São Paulo pegou nesses detalhes. O Bragantino usava muito bem como eu falei já, o Arthur. O Arthur, ele jogava pelo meio, ele caía para os lados. Então, assim, é um cara que desequilibra, né? E o São Paulo dando os espaços, assim como o Bragantino, e o Bragantino numa bola parada ali, que, ao meu ver, foi uma saída errada do próprio São Paulo, ali do Reinaldo, que foi tirar a bola e chutou, parecia que com o olho fechado, bateu ali no Miranda, foi para escanteio, e na jogada do escanteio, o Miranda perdeu a disputa ali pro, até esqueci o nome o Luan Cândido, se não me engano, que fez o gol, depois deram um choque de cabeça lá, que no meu ponto de vista que me desculpe, mas eu acho que o Miranda, na hora que viu que a bola entrou, também caiu no gramado ali para ver se conseguia alguma coisa, uma falta, sei lá, para anular o gol. Mas foi um gol legal. O jogador do Bragantino que saiu mais prejudicado. E o jogo foi muito igual, foi muito igual. O número de finalizações também diz isso, muito igual. E o São Paulo pecou nos detalhes. Aí depois
A gente viu alguns jogadores abaixo, o Rogério Ceni foi mudando. Eu acho que ele tentou algumas coisas ali, mas para mim mesmo com a derrota, foi um bom jogo do São Paulo. Tem coisas positivas aí que a gente pode tirar. O time brigou até o final, então a intensidade na maior parte do jogo foi a mesma. Os caras já estão pedindo fora a Ceni, meu Deus do céu, hein? A torcida também eu vou dizer, emocionada, né? Ganha contra o Corinthians, fica Ceni forever. Aí perde contra o Bragantino, que é um time tá disputando a final da Sul-Americana, os caras já querem fora Ceni. Meu Deus, vai trazer quem? O Diniz de volta? Conta aí quem que fica, então. Pô, gente, pelo amor de Deus, hein? Também não é por nada não, né? Mas não sejam emocionados. Vamos atuar com a razão, pelo amor de Deus, né? Então é isso, esse é o meu ponto de vista. Eu não sei, como eu falei, professor, eu não sei o que foi levantado já no começo, mas eu que acompanhei o jogo também, né? Talvez de uma ótica diferente aí do que já foi dito aqui. Boa, Ju. Rapidinho, um recadinho só aqui da DP Esportes, já vou passar aqui para o prof. Marcelo, mas vou dar um toque aí na DP Esportes. Olha, eu tinha acreditado no empate, hein? Quando eu falei, se não tivesse perdido aquele gol, tinha empatado em 1-1. Fala aí, pessoal, beleza? Vamos apresentar então aqui para vocês a parceira aqui do canal Tiro de Meta, DP Esportes, para você fazer as suas apostas aí no seu clube favorito. Vou abrir a tela aqui, vou fazer uma simulação de uma aposta, ok? Por exemplo, tô aqui na tela, né? Eu escolhi já aqui Red Bull Bragantino e São Paulo, e aqui tá pagando 2,65 em casa, 2,79 no empate e 2,40 fora de casa. Vou apostar aqui no empate, é só clicar aqui. Do lado direito você vai colocar o valor, vou colocar aqui risoriamente R$50. Finalizar minha aposta. Olha, possível retorno 139,50. Finalizei minha aposta. Vou copiar esse código aqui, dou um Ctrl+C nele, ok? Vou lá no grupo de WhatsApp, mando meu código lá, faço o Pix, aguardo acabar o jogo, acabou o jogo, você já recebe na hora se você ganhar. Então, realmente é muito fácil apostar na DP Esportes, ganhar um dinheirinho extra, que é o mais bacana, é o mais legal. DP Esportes é confiabilidade. Tamo junto. Bom, beleza. Tá aí o recadinho da DP Esportes rapidinho aqui para vocês. Eu só queria colocar aqui o Dr. Luiz, ele tentou lá em Cotia, ficou aqui, nossa, terrível aqui, onde eu tô. Ele tentou entrevistar o Gabriel Sara, né? E hoje, de novo, o Dr. Luiz ele virou nosso repórter aqui do canal Tiro de Meta, e depois do jogo, o Dr. Luiz insistentemente tentou entrevistar o Gabriel Sara, e o Gabriel Sara não quis dar entrevista, por causa, acho que, da derrota de hoje. Vamos colocar aí a tentativa do Dr. Luiz tentando entrevistar o Gabriel Sara, pessoal. Aqui estamos com o Gabriel Sara, do São Paulo no CT. Olha lá. E aí, Gabriel Sara, tudo bem? Pois é, tá aí o Quero, Gabriel Sara, corre pra caramba. Esse até que tava menos, né? Não tava correndo tanto, não. Esse aí tava mais cansado. Mas, o professor Marcelo, vamos falar um pouco da atuação dos jogadores aí, você, a Ju, individualmente. E eu quero começar com o seu queridinho, o queridinho do Muricy Ramalho e o queridinho da maioria da comissão técnica do São Paulo. Como foi a atuação do Gabriel Sara para você hoje, ô prof? Então, hoje eu achei que ele foi abaixo, né? Não jogou, por exemplo, como jogou no jogo contra o Corinthians. Já era previsto, né? Eu falei que eles iam ter um pouco mais de dificuldade hoje, porque o time do Bragantino era muito mais rápido, né? Então o físico deles não ia sobressair, como foi na questão de jogar contra jogadores um pouco mais lentos do Corinthians, jogadores um pouco mais veteranos, que estavam um tempo mais sem jogar, né? Isso ficou nítido em campo, né? Hoje foi muito mais difícil para o meio de campo de São Paulo conseguir achar o meio de campo do Bragantino, né? Então, assim, ele não conseguiu ajudar tanto ali na marcação. E também, quando precisou apoiar, foi muito mal, errou uns passos ali no meio de campo. Hoje, para mim, é que nem eu falei, né? É difícil
você ter que todo jogo escalar um meio de campo da molecada e esperar que todo jogo eles vão arrebentar e vão conseguir sobressair. Os meninos ainda vão oscilar, né? E hoje o jogo mostrou isso, oscilou para baixo, né? Não oscilou para cima, foi um jogo ruim dele. É verdade. O Ju, e aí, o que você achou aí também da atuação do Gabriel Sara? Olha, eu acho que na marcação ele ajudou bastante ali, né? Porque o jogo com o Bragantino, além do Bragantino ser um time bem entrosado, é um jogo muito físico, né? Então, ele ajudou bem ali na marcação, né? Ali pelo lado esquerdo, desculpa. E realmente na criação, acho que o time todo teve uma certa dificuldade. Mas, assim, como o professor falou, não é esses meninos aí, eles ainda vão ter muitas irregularidades, né? Mas o ponto positivo eu acho que na marcação ajudou bem, guerreou bastante. Agora, já na criação, na parte ofensiva aí, deixou um pouquinho a desejar. Boa. Então vamos lá, vamos colocar na tela aqui, entre os jogadores aqui, para a gente ir definindo mais ou menos o que é mais fácil. Vamos começar pela zaga, então. A atuação do Arboleda, prof. Marcelo. Cara, o Arboleda jogou bem, não comprometeu, foi seguro ali nos lances que precisou, saiu, marcou mais avançado no meio de campo, quando precisou esqueci o nome do atacante lá, que ele estava mais marcando, que estava um pouco mais de referência para ele quando Hurtado, se movimentava bastante, né, isso, ele saiu atrás dele lá, assim, praticamente ganhou todos os lances em cima dele, não deixou ele jogar, foi muito bem o Arboleda, né, acho que foi um dos melhores do São Paulo hoje em campo. Muito bem. O Miranda... O Miranda, cara, assim, ele estava fazendo um jogo razoável, mas para mim ele vacilou demais no gol, demorou demais para subir, desatento ali no escanteio, né? Já tinha, sei lá se foi culpa mais dele ou do Reinaldo ali no lance, já tinha dado um escanteio besta, depois uma desatenção lá no gol, comprometeu bastante a atuação dele. Boa. E aí, Ju, Arboleda e Miranda? Eu vou começar pelo Miranda. O Miranda, eu achei. Ele fez uns bons botes ali, ele conseguiu. Eu achei algumas faltas bem desnecessárias. Ele fez. Teve uma falta no Arthur ali na linha de lateral. O Arthur só esperou ele chegar para cair e ele caiu, né? Parecia até uma falta juvenil, eu falei na transmissão. E então, assim, eu achei o Miranda abaixo, e como o professor falou, concordo, falhou ali no lance do gol. E o Arboleda muito seguro, não comprometeu, concordo. Boa. E vou perguntar para vocês, Reinaldo. Manda aí, prof. Já manda os dois, Reinaldo e Lisiero. Reinaldo é aquele negócio, né? Quem defende a atuação, a escalação do Reinaldo pelo pacote inteiro, né? Ele deu uma assistência tudo no jogo passado, mas beleza. Hoje ele pegou bolas lá com condições de cruzar, de fazer um passe, né? E mandou bola do outro lado, a bola saindo na linha de fundo, tal. Assim, para mim, o Reinaldo ele já não era para ser titular do São Paulo. Hoje fez um jogo fraco, né? Teve chances de finalizar ali, pegando bola livre pelo lado esquerdo, não conseguiu. Para mim, uma partida muito fraca do Reinaldo. O Lisiero, assim, ele jogou um feijão com arroz ali, nem teve um grande destaque, nem foi muito mal, conseguiu marcar. Eu vi até ele indo lá no Rogério Ceni, conversar com o Rogério, falar da dificuldade do jogo, pedir para o Rogério organizar o time por aqui, por ali e tal. Enfim, o Lisiero um pouco melhor, o Reinaldo mal no jogo para mim. E para você, Ju, Reinaldo e Lisiero. O Reinaldo abaixo, tomou muita bola nas costas ali, chegou atrasado em alguns lances, né?
Parte de marcação, o Reinaldo, ele tem muita dificuldade, né? Ele sempre teve. Então, assim, quando você joga com um time que utiliza muito bem as alas ali, que é o caso do Bragantino, sofre, né? Sofre porque toma a bola nas costas, chega atrasado. E no o lance do gol, se iniciou com ele ali, tirando uma bola... A bola estava ganha, dominada, e assim... No desespero, ele chutou de qualquer jeito e deu de graça ali o escanteio, onde originou o gol. E, enfim, pouco apoiou, teve até alguns lances ali, alguns cruzamentos perigosos, mas que a gente vai chegar lá na questão do ataque, né? Então, assim, até teve uns bons cruzamentos, uns bons lances assim no ataque, mas assim, realmente muito abaixo e comprometeu, sim. E o outro Lisieiro, olha, eu acredito que ali na função, praticamente, como eu falei, da questão de marcação e tudo mais. Obrigada, Wagner. Um abraço aí para você. A questão do Lisieiro ali da marcação, eu acho que ele fez a sua função, esforçado, correu bastante. É porque assim, o time do Bragantino, cara, é um time muito acima de nós, né? Por mais que a gente seja São Paulo, a gente tem que reconhecer, os caras têm um time já muito entrosado, os caras sabem onde cada um tá. Então, assim, é um time muito difícil de jogar. E para mim, o São Paulo se superou. O Lisieiro ali no meio-campo, acredito que dentro do que o Rogério pediu, ele, ok, foi bem. Não comprometeu, assim, né? Como outros jogadores aí, que eu acho que ficaram abaixo. Boa. Nestor e Igor Gomes, prof. Tá no mudo. Então, vou começar pelo Igor Gomes. O Igor Gomes, para mim, ele foi o melhor jogador do São Paulo em campo hoje. Por quê? Correu ali no meio de campo, ajudou, depois foi prejudicado quando fez aquela monte de mudança, acabou tendo que ficar mais na marcação. Mas enquanto o jogo ainda estava um pouco mais organizado, que eu achei que o São Paulo estava um pouco melhor, ele roubou bola no campo de defesa, conseguiu ligar rápido o ataque. Né? Você vê ele que fez o lançamento lá do primeiro gol que o São Paulo perdeu. Outra bola do lado ali, ele tocou, não lembro, acho que para o próprio Luciano, para o Pablo. Tocou uma bola para o Pablo lá também, que ele saiu na linha, tinha a chance de finalizar, ele ameaçou de chutar para o gol, aí tentou dar um. Acho que ele ficou meio assim, por causa do gol que ele tinha atrapalhado lá com o Luciano, tentou fazer o passe. Então acabou não tendo aquele passe decisivo para o gol, mas não por culpa dele, por culpa dos atacantes que não conseguiram concluir a jogada, né? E assim, dependeu muito de quanto ele estava bem, de quanto ele estava com o físico, né? Para conseguir correr, para ir lá e cá. Ele conseguiu desempenhar bem a função. O outro foi o Nestor, né? Que você falou, né, Emerson? Isso. O Igor Gomes e o Nestor. Cara, o Nestor, para mim, cara, assim, muito regular, muito café com leite. Assim, não é aquele cara que você possa falar assim, pô, o time não fez nada por causa do Nestor, mas também não produziu nada assim de diferente. Eu não lembro de um grande lance do Nestor, que ele tenha feito alguma coisa, né, para somar, né? Então eu acho que posso falar assim, o Nestor foi mal no jogo, né? Não desempenhou bem. Não sei se ele tinha a função de armar ou de defender, não ficou muito claro ali. Sei que nenhuma das duas ele fez bem. E isso, o Igor Gomes, para mim, o melhor do time hoje, do São Paulo. E aí, Ju, Nestor e Igor Gomes? O Nestor, eu achei, de certa forma, a minha tese vai ser basicamente nessa questão de marcação ali, eu acho que todos se ajudaram, né? O meio-campo brigou bastante, o Nestor fez parte disso, defensivamente. Agora, ofensivamente, para mim, muito abaixo, como o professor falou, não criou, enfim. Os chutes que tentou também, muito sem direção, enfim. Então, essa parte defensiva, muito mal. A marcação foi ok, ali se esforçou, ajudou. Então, a parte defensiva até teve um lado positivo aí.
Boa. Do Igor Gomes você já falou, né? Vamos ver que tá desligado mesmo aqui. Não, peraí. Deixa eu colocar aqui. Então vamos lá. Gabriel Sara. Gabriel Sara a gente já falou, então vamos falar do ataque. Luciano e Pablo, prof. Então, o Luciano, né? O Luciano assim, no jogo dos nossos atacantes ali, é o único cara que você ainda fica, você olha, você fica com esperança, ele vai conseguir fazer alguma coisa, vai sair uma jogada. Só que alguma coisa que está me incomodando no Luciano, tem jogo que é bom e tem jogo que é ruim. Por exemplo, às vezes ele volta lá para dar uma protegida ali, dar uma cercada ali no meio de campo, dar uma ajuda na marcação. Só que aí o São Paulo retoma a bola, ele sempre dá uma pisada e uma atrasada no contra-ataque. Ele nunca pega a bola e tenta fazer uma jogada mais rápida. Apesar que o time não tem tanta característica de velocidade, mas você vê que sempre a opção dele é sempre por segurar a bola, né? E tocar atrás. Isso é uma coisa que vem me incomodando o Luciano e ele repetiu muito isso no jogo de hoje. Outras chances que teve ali para finalizar, não foi bem, tomou algumas decisões erradas no ataque, mas mesmo assim o ataque nosso estava tão fraco que ele foi o melhor do ataque, né? Porque o Pablo, cara, você vê o Pablo em mais um jogo que ele não contribuiu em nada, né? O cara, ele não conseguiu finalizar uma jogada bem, atrapalhou ali no gol. Não sei se de repente se o Luciano breca mesmo e deixa ele finalizar mais à vontade, se ele tinha feito aquele gol ali, né? Porque os dois acabaram se chocando, mas o Luciano estava na jogada ali, estava no embalo. Eu também tentaria finalizar se eu tivesse no lance ali. Enfim, o Pablo não somou nada no time, né, cara? Muito mal de novo, né? Um cara que não mostra porque tem que estar no São Paulo, né? Não tem assim, o jogo você fica na esperança, pô, agora teve um fato novo, treinador novo, tá dando moral pro cara, agora vai o Pablo. Continua o Pablo de sempre, né? Realmente a gente continua esperando ele voltar a ser um jogador a nível de São Paulo, né? Boa. E aí, Ju, Pablo e Luciano? Pablo, para mim, o pior em campo. Não agregou nada. E o Luciano briga, busca, que nem às vezes é um pouco afobado, aquele lance lá, como eu falei, não sei se foi erro, entrosamento ou falta de comunicação, se deixa aquela bola lá, o Pablo poderia ter feito, e hoje a gente, e agora se ele faz aquele gol, a gente poderia estar falando diferente dele, né? Mas enfim, não fez. E o Luciano, assim, muito brigador, mas um atacante do estilo dele não pode ficar tanto tempo sem fazer gol, né? Então, assim, infelizmente não está entregando o que a gente está precisando. E o São Paulo vem pecando exatamente nessas questões. O ataque não vem finalizando. Um pouco antes de entrar, se eu não estou equivocado, você estava falando do Rigoni, do Caleri. Então, assim, são caras que fazem diferença hoje no nosso time. Então, a gente não tem um atacante com a característica do Caleri. Talvez eu até entenda a questão do Rogério de ter tentado o Pablo ali para não fugir tanto. Ele é o que mais se aproxima, mas eu, particularmente, teria entrado com o Marquinhos, mas de certa forma eu entendo, né, o que ele pode ter tentado fazer. Mas não dá, a gente tem essa deficiência. E hoje são os dois jogadores mais perigosos que o São Paulo tem. A gente não tem jogador com essas características. Infelizmente, o Luciano não vem passando por uma boa fase. Pode ser a hora de mudar? Pode ser também. Tira ele, coloca o Éder, coloca Caleri e Marquinhos, não sei. Só que a gente não tem tanto tempo, né, para ir testando. Então, infelizmente, o Rogério também tem que mexer pouco, às vezes, no time, porque não tem tanto tempo assim, né? Boa. Dos jogadores, eu deixei esse por último, mas antes, manda um abraço aí para o Barba Ruiva, que ele falou, como pode ser lindo e entender de futebol? Explica para nós, Ju. Manda um abraço aí para o Barba. um barba, ai meu Deus, até fiquei sem jeito agora, perdi até o rumo. Um beijo, Barba, obrigada aí pelo carinho. Olha, agradeço pelo linda, tá? Vou dizer que
muito gentil, obrigada pela gentileza. Entender de futebol, eu digo que eu não entendo tanto, mas agradeço a vocês aí, aos meus amigos aqui, meus colegas de bancada, que me ajudam bastante, e a gente vai trocando figurinha, né? A gente vai tentando muitas vezes ser mais razão do que emoção, mas eu agradeço a todo mundo aí que sempre ajudando. Eu leio aqui os chats, putz, tem razão, vocês também mandam coisas e a gente vai melhorando. Obrigada. Boa, Ju. Ó, de jogador eu deixei esse daqui por último, dos que jogaram como titulares, porque achei uma partida interessante dele. Eu acho que está crescendo, na minha opinião, de produtividade jogo a jogo. Mas aí eu quero a opinião de vocês. Prof, fala do Orejuela. Partida do Orejuela hoje. Então, Emerson, o Orejuela hoje tava razoável, né? Ele estava conseguindo marcar bem ali pelo lado direito. Os jogadores do Bragantino não estavam conseguindo fazer a jogada ali pelo lado dele. Ele, não sei se, até como a Júnior falou, o Bragantino é um time muito forte pelas pontas, sempre joga com 2 jogadores rápidos ali pela ponta. O Elinho estava ali nas costas dele, né? E ele não teve muitas oportunidades de subir para o ataque, mas ele fez a dele ali enquanto esteve em campo. Um dos erros que o Rogério comentou hoje para mim foi ter tirado ele. Eu não entendi o porquê não sei se ele quis dar um fôlego novo ali pelo lado, por conta da rapidez dos atacantes do Bragantino. Talvez esse seja o pensamento, né? Mas eu não tiraria ele, né? Até pelo que o Igor Vinícius vem jogando, não só pelo que ele está jogando, mas pelo que o Igor Vinícius já jogou. Eu acho que o momento é dele, sim, tem que dar oportunidade para ele continuar pelos jogos que ele vem fazendo. Hoje ele tem que ser o titular da lateral direita do São Paulo. Boa. E aí, Ju, o que você achou da atuação do Orejuela? Eu fico feliz assim em ver o Rogério Ceni dando uma sequência para ele. Aí o nosso amigo Luciano falou que ele saiu machucado. Eu de verdade não vi nada sobre isso durante o jogo. Eu não sei se na coletiva aí pode ter dito alguma coisa ou já ter saído alguma nota. Eu também, assim como professor, não entendi muito a saída dele. Se foi realmente isso, já está explicado. Se foi questão por desgaste, a gente também não sabe, né? Porque ele não vinha jogando. E agora ele está tendo uma sequência. Então pode ser que ele sinta realmente esse cansaço, né? E o Igor Vinícius voltando de lesão. E, enfim, o Igor Vinícius é aquilo lá, né, gente? É mais ou menos Ctrl-C, Ctrl-V. Às vezes ele faz um jogo muito bom, mas isso é pontual, mas de resto é o Igor Vinícius lá, né? Então, mas eu espero sim que se não foi questão de DM aí, que o Orejuela continue tendo sequência. E aos poucos ele vai, né, impondo aí e mostrando seu melhor futebol. E é o que a gente espera até pelo preço, né, com que dele, pelo que o São Paulo gastou aí, ou vai gastar, não sei se já pagou, como é que tá. Boa, Ju. O Luciano comentou aí de novo, falou que ele tomou 2 faltas no mesmo tornozelo. Quando eu tive que dar uma saidinha, quando eu cheguei, ele tinha sido substituído. Eu até perguntei no grupo aqui, pessoal, se sabia o porquê. Ninguém não respondeu, eu achei que não tinha essa informação. Se ele saiu machucado, que o Ju falou, tá explicado, né? Mas é um cara que merece a sequência aí, pelo que nós temos lá, né? Verdade. Bom, vamos lá. Agora, justamente vai calhar com a pergunta sua, Rodrigo Rezende, que eu deixei ele por último, depois a gente... Porque daí vocês já podem falar as duas coisas. Vocês já podem falar do Rogério Ceni, como foi ele, e das substituições, né? Da entrada do Igor Vinícius, do Vitor Bueno, do próprio Benítez. Aí vocês já podem falar dos jogadores através do Rogério Ceni e das substituições. O que foi hoje o Rogério Ceni para vocês? O que foi hoje para você o Rogério Ceni no jogo e as substituições, ô prof? Então, eu não gostei da escalação, como a gente conversou no pré-jogo, né? Eu achei que, no mínimo, 2 mudanças ali eram bem cabíveis, né? A questão do Wellington jogar na lateral esquerda no lugar do Reinaldo e o Gabriel Neves estar no meio de campo ali no lugar do Nestor.
pelo menos, né? Então, isso para mim era o básico para esse jogo, né? Agora, aí a gente podia até discutir a escalação do Pablo, já que nem eu falei no pré-jogo, que já tem contrato renovado, o cara vai ficar mais aí mesmo. Então, ali a gente até pode discutir o que ele estava pensando do jogo, como que ele treinou o time e tal. Agora, a escalação para mim foi ruim nesses 2 pontos, e as mexidas eu também não gostei da mexida. Eu achei que ele deu uma bagunçada na mexida, você viu que o time se perdeu, o time estava fazendo um jogo pareio com o Bragantino, o jogo estava lá em cá, bem disputado, tomou gol ali naquele lance de bola parada, e quando mexeu, o time se perdeu. Você vê que o time não se encontrou, só dava Bragantino, depois ele mexeu de novo, deu uma arrumada, deu uma acertada nos caras em campo, aí até que o time voltou a equilibrar o jogo, né? Mas a princípio, para mim, as mudanças foram ruins e até ele conseguir corrigir de novo e acabar mais ou menos pareio, mas aí você já está perdendo o jogo, vira outro jogo, o time já não quer mais jogo, né? Já todo mundo já no chão, toda hora, isso e aquilo, mas a escalação começou errada para mim por isso, que nem a Ju mesmo falou, né? E a gente já havia comentado, é um time muito rápido, é um time que você precisava ter um time mais brigador, um time com mais físico em campo para conseguir equilibrar ainda mais o jogo, né? E já pode falar dos jogadores também, do Vitor Bueno, do Benítez, do Igor Vinícius. O que você achou da atuação dos jogadores, enfim? Se dá para pontuar alguma coisa? Nada, né? Não somou nada o Igor Vinícius quando entrou, né? Jogou mal, pegou uma bola ali para tentar a finalização, isolou. Péssimo, cara péssimo tecnicamente. O Benítez, ele entrou, demorou um pouquinho para se encontrar, mas ficou na média dos jogadores do São Paulo, não foi nada de extraordinário, mas também não foi nada péssimo. O Vitor Bueno, é a mesma coisa que você está vendo o Pablo lá, né? Também entrou, acaba não somando muito, até teve uma finalização ali, uma bola cruzada, acabou finalizando no meio, em cima do goleiro lá, o goleiro se consagrou mais uma vez, tirou mais uma bola lá, não conseguiu somar muita coisa também, né? Não acrescentou muito no jogo, né? A entrada desses jogadores aí. Acho que por falar, o Benítez um pouco melhor que eles, né? Do que os dois. O Marquinhos também ainda tentou correr, abrir do lado, mas aí você já entra com o time um pouco mais organizado, né? Aí já fica difícil você conseguir render tudo que pode também, né? Boa. E aí, Ju, Rogério Ceni e os jogadores que entraram aí? Bom, então vamos lá. Falando da escalação inicial, a única surpresa em tese aí que eu tive foi com a entrada do Nestor, né? O Benítez, pela característica do Bragantino, poderia até entender o porquê ele não sairia com ele, né? Porque o Benítez não tem esse algoz aí de marcador e a gente viu o jogo foi bem brigado por ali, né? Então eu entendi que ele quis fortalecer essa marcação. Pode ser que talvez pudesse entrar o Gabriel Neves, né? Mas por alguma característica ali, ele deve ter justificado isso para ele, a entrada do Nestor. O Pablo era algo que a gente já tinha conversado durante a semana aqui no canal, em uma live, até por característica, como eu falei, talvez seja o único atacante que se aproxime um pouco mais do Caleri. Claro, gente, estou falando que se aproxima um pouco de característica, não existe igual um Caleri. Aquele atacante brigador, chato. Isso não é o Pablo, isso é o Caleri. Mas eu digo alguém de referência, sabe? Porque o Luciano não é esse jogador, ele é um atacante que flutua mais. Então, pode ser. Isso, como eu já falei, eu entendi talvez a ideia do Ceni, mas se eu tivesse a possibilidade, eu teria entrado com o Marquinhos. Até para dar essa velocidade que o nosso ataque não tinha, né? E, bom, e o Miranda, muita gente questiona, o Miranda tá lento, mas se a gente pegar alguns canais aí, até do YouTube, até mesmo aqui,
todo mundo, a grande maioria, quase 100%, falou, teve enquetes, né? Quem você acha que deveria fazer dupla de zaga com o Arboleda? Léo ou Miranda? Não, Miranda. Miranda, então praticamente foi unânime, né? Mas eu fui contra, hein, Jô? Não, mas eu digo lembra assim, que eu falei assim, ó, eu fui um dos únicos a me xingar aqui pra caramba. Eu falei que eu queria o Léo, porque o Miranda já não tá jogando muito bem há muito tempo, porque ele tem arriscado, tem perdido algumas bolas, tem gerado contra-ataque e até gols, né? Exatamente. E assim, né? Claro que ele tem toda essa história, entendo, né? Mas os caras do Bragantino, gente, que joga ali, são jogadores rápidos, né? A gente vê, por exemplo, se a gente pegar... Até o Elinho fez um ótimo jogo, indo para cima, nananã. O Arthur, o que ele infernizou essa zaga do São Paulo. Então, assim, porque são jogadores rápidos e vão para cima. E o Miranda, por muitas vezes, perdeu ali na velocidade, né? Perdeu o time da bola. Então, pode ser... mas isso fica uma reflexão para nós, né? Até quem era a favor, será que no 4-4-2, será que é viável mesmo o Miranda? Né? Será que não é melhor o Léo? E olha que o Léo nem é zagueiro, hein, gente? Então, assim, a gente começa a observar melhor desta forma. Então, essa seria a escalação, as mexidas. Depois entrou o Marquinhos, achei que ele fez uma fumaça por ali, teve a oportunidade do gol, para mim, ele não deveria ter batido, porque o Cleiton, né, já estava ali muito em cima dele. Para mim, talvez se ele rolasse, seria a melhor oportunidade. Teve alguns lances ali, participou de uma trama com um toque de letra calcanhar, que foi muito bem desenhado pelo São Paulo. Então, assim, teve bons momentos, tentou um drible ali, que foi até a jogada do lance que ele perdeu, coisa que o São Paulo não tem muito esse jogador, né, que ousa, tenta ir para cima e tal. Então, eu sinto um pouco nisso nele, e ele acaba mudando, de certa forma, um pouco a característica ali do jogo do time. O Vitor Bueno, para mim, o Vitor Bueno de sempre, então, né, sem comentários. O Igor Vinícius, se houve essa questão mesmo do Orejuela, é até compreensível a entrada dele, mas também o Igor Vinícius contra o C, contra o V, não acrescenta em nada, enfim, é um jogador, né. E depois a gente teve o Éder, né, que tentou fazer alguma outra fumaça. O Benítez, que, ao meu ver, ele tentou alguns lances e tal, mas de certa forma deu bons lançamentos. Esse lance se eu não estou equivocada, do Marquinhos, que ele foi para cima do zagueiro, ele passou, foi um lançamento do Benítez, inclusive. Então, ele estava homem a homem com o zagueiro, conseguiu passar ali, enfim, e bateu, o Cleiton pegou. Então, o Benítez deu ali uma movimentação diferente no meio, apesar que o São Paulo perde na marcação, né, em jogo mais pesado assim com ele. Então, essas são as minhas considerações. E tinha mais alguma? Desculpa que eu já me perdi. Não, era isso mesmo, era sobre o Rogério Ceni, né, tal, com a postura dele, o que você achou dele como técnico, e dos jogadores, né, que ele utilizou também a entrada desses jogadores. Acho que foi muito mal. É uma das coisas que eu questiono em qualquer técnico que viesse para o São Paulo, é a insistência em Vitor e Pablo. Já falar Vitor e Pablo Bueno. Para você ver que os caras são tão ruins que a gente até mistura o nome dos dois, Vitor e Pablo Bueno. Olha como que é seu negócio. Não dá, cara. Vitor e Pablo realmente são os caras que eu acho que foi uma irresponsabilidade gigantesca da diretoria ter deixado o Pablo entrar em campo, ter deixado o Rogério Ceni utilizar o jogador. É uma irresponsabilidade gigantesca. Primeiro, os caras estão brincando, cara, com a torcida do São Paulo. A torcida está voltando agora para o estádio, né? E, cara, aí a gente está vendo o papel da diretoria, porque agora a gente tem que falar da diretoria também, não posso deixar de criticar a diretoria, quando a gente vê que é mais do mesmo, né? Parece que são diferentes, mas não é, cara. É impressionante, cara. Parece que os caras mudam, cara. Só muda o rótulo da garrafa. O conteúdo é o mesmo. Você vai lá beber, é a mesma porcaria. Só muda o rótulo, entendeu? E é o que está acontecendo com a diretoria do São Paulo, porque sabendo a situação financeira do clube, sabendo todos os problemas que o clube vai atravessar em 2022 financeiramente, sabendo que é um jogador que não joga 2 anos no clube,
o cara não consegue jogar, não se firma. Nem ele, nem Vitor Bueno. Sabendo que o cara vai entrar em campo e vai ter o contrato aí, além de ter o aumento que teve, vai ter o contrato estendido agora para até o final de 2023. Aí eu pergunto para você, agora falando, fugindo um pouco, porque tudo parte de cima e vem descendo para baixo. Não tem como. O erro começa da diretoria, depois vem a comissão técnica e vem os jogadores, ou vice-versa, os jogadores, depois a comissão técnica, mas é sempre de cima para baixo. E aí a minha pergunta para vocês é essa, né? A diretoria está sendo irresponsável, o prof. Marcelo e Ju Santana, estão exagerando na dose, né, abusando da torcida. O que você achou, prof? Com certeza, Emerson. Os caras irresponsáveis, né, com as questões do São Paulo, né? E o ruim, cara, que essas atitudes deles vão tirando as nossas perspectivas de ver o time melhorar, né? Da gente ver o time, normalmente um time competitivo, normalmente um time que a gente vai ver brigando realmente por coisas grandes, né? Sem ser como agora, né? Porque todo jogo é uma incógnita, né? Você cria uma certa ilusão em um jogo, já chega no jogo seguinte, já vai tudo por água abaixo, né? A gente vem ver, que nem você falou, é mais do mesmo, né? A gente vê, pelo menos, como fizeram nas questões do técnico, do comando. E, além de tudo, Emerson, tem um detalhe que passou batido, né? Que o treinador do Júlio Casares era para ser aquele treinador, eu esqueci o nome dele agora, que teve no Inter, né? Lá no começo, né? Que ficou lá 100 jogos, lá não conseguiu ganhar de ninguém. Sim, né? sim. Ele era o grande treinador para ser o cara para comandar o projeto do Júlio Casares. Aí não deu certo, aí teve todo aquele carnaval para contratar um treinador até a chegada do Crespo. Aí o Crespo chega, né, foi do jeito que foi, pressionou o cara para jogar tudo no Campeonato Paulista, estourou o jogador, jogou a cada 48 horas com o jogador. Enfim, depois a gente ficou colhendo os frutos dessa irresponsabilidade que a diretoria jogou nas costas do treinador. E aí teve essa mudança maluca de treinador aí, como foi feita. E aí traz o Rogério para apagar o incêndio, mas aí continua tendo as mesmas atrocidades com os jogadores, né? E a gente não vê perspectiva de estar mudando isso. Por exemplo, agora, você tem o jogador mais caro da sua história no elenco do São Paulo. O cara com mais 2 anos aí para jogar pelo São Paulo. Você vê chance de alguém querer contratar o Pablo, pelo menos pelo que o São Paulo pagou? Pelo menos para que não haja um prejuízo? Eu vejo que o Pablo ele vai terminar como foi Diego, como foi Neném, São Paulo, Hudson. São Paulo vai colocar ele em algum clube, vai pagar 70% de salário, 60%, 80%, e o cara vai acabar o contrato sem o São Paulo conseguir ter sequer um retorno técnico dentro de campo, porque o Pablo não entregou nada técnico, né? Não vai entregar, a gente vê que não vai entregar, não vai conseguir recuperar o dinheiro que investiu nele. Então vai ser isso. O Vitor Bueno, idem, a mesma coisa, né? Você não vai ter um retorno técnico desse cara, não vai ter um retorno futebolístico e também não vai ter um retorno financeiro, né? E aí a gente ouve, tudo bem que até agora são especulações, ainda não há nada de concreto em contratações, mas pelo que a gente vê sendo especulado, é desanimador, cara. É desanimador. Aí a gente vê, aí algumas pessoas, né, até citaram aí, o Éder no lugar do Pablo. A gente já está se lamentando da mesma forma. O Éder, o que ele fez nos últimos jogos? Que ele entrou, ou até mesmo depois dele deu aquela reclamada quando ele foi titular do time? Nada, não somou nada mais do que o Pablo somou hoje. Então, assim, são jogadores que foram contratados, porque o outro indicou, porque o outro não sei o quê. Não deve ter uma análise profissional, né, um scout para realmente avaliar o que esses caras podem
trazer, né, para o time. Vamos supor, o Éder está em fim de carreira, tal, mas é um amoroso, né? O cara que vai chegar, vai tomar conta da posição, você não vai ter retorno financeiro, mas o cara vai ter um contrato ali, ele vai te entregar gols, vai fazer você disputar campeonatos com chances de conseguir alguma coisa, mas não tem esse tipo de coisa. O São Paulo é um grande conchavos de amigos, né, a diretoria, alguns jogadores que têm um pouco mais de prestígio. Aí esses conchavos, cara, não tem uma idealização profissional, né? Então a gente não vê perspectiva de mudar. A gente vai estar vindo aqui sempre nessas, né? Um joguinho um pouco mais animado e outros vendo que não é só a questão do Rogério escalar, né? É o que tem lá, é a incapacidade desses jogadores, desse elenco mal montado, a impossibilidade de você tentar armar times diferentes pelas características dos seus jogadores. Hoje, se você quisesse dar velocidade para o time, né, além do Marquinhos, né, quem você tinha lá no elenco, né, do jogador para, de repente, você precisasse... Ninguém. Né? Ninguém. Então, é um elenco mal montado, é o amigo do amigo, você entendeu? A diretoria é o amigo do amigo, o outro amigo vem aqui me assessorar porque você me trouxe uns votos ali de um setor do São Paulo que eu ia precisar para me eleger. E, assim, infelizmente, é uma bagunça que a gente vê poucas perspectivas de melhora. A gente vai estar sempre nessas aí. Verdade. E você, Ju? Você acha que a responsabilidade, a diretoria tem sido responsável na questão do Pablo? Como que você avalia a diretoria do São Paulo no atual momento? E depois eu vou fazer essa pergunta para vocês, do Rafael aí, que eu achei interessante. E aí, Ju? A diretoria, com certeza, né? A gente pode colocar aí que é a maior culpada. O futebol brasileiro tem essa questão de sempre colocar a culpa no treinador, né? Então, assim, a gente viu que na saída do Crespo, todo mundo foi pego de surpresa, né? É claro que ele tinha sua parcela de culpa, todo treinador tem sua parcela de culpa. Mas se a gente levar em consideração, por exemplo, quem fez esse contrato do Pablo? Já começa por aí. Quem fez esse absurdo? O mesmo cara que fez o contrato com o Daniel Alves, o mesmo cara que fez o contrato com o Jusilei, e etc. E outros caras aí, Vitor Bueno. Então, foram os mesmos caras que fizeram todos esses. Então, já começa por ali. E muitos jogadores que estão aí, por exemplo, não foram solicitados pelo Crespo, não foram solicitados pelo Rogério, mas é o que os caras têm que usar, porque infelizmente não tem, né? Ou até tem, mas quem tem, que provavelmente jogaria, não está à disposição. Então aí a gente começa a entrar num círculo vicioso, né? E, por exemplo, então vem lá de cima, né? Essa situação. E sim, se exatamente você pontuou muito bem, o São Paulo numa situação financeira e tem uma cláusula dessa para disparar, pô, peraí, a diretoria tem que sentar e falar assim, gente, olha, infelizmente, vamos supor, o cara pode ser muito importante, mas não vai dar. A gente vai ter que dar uma brecada, chama o treinador. Se é um Caleri da vida, se é um Rigoni da vida, que tem uma cláusula dessa no contrato, putz, meu, deixa o pau quebrar, porque um jogador desse aí você tem que pagar mesmo os 2 milhões e ficar com ele até 2023. Mas o Pablo é demais, né, João? É uma responsabilidade gigantesca. É uma responsabilidade gigantesca, sim. Por isso que eu falei, infelizmente a diretoria tem que sentar com o treinador e conversar e colocar nas mesmas condições, mas igual o que a gente falou brevemente com o Visoli aqui, se o cara está à disposição do treinador e se o treinador entender que vai precisar do cara, gente, sabe, isso deveria partir da diretoria e não do treinador. Pô, se o cara tá aí uma coisa é o seguinte, como eu falei, junta a diretoria, ó, a gente vai precisar fazer isso, porque infelizmente essa questão... Aí é outros 500, sabe? Mas, enfim.
Então, são essas condições. E aí, como você mesmo falou, vem de cima da pirâmide e vai descendo até chegar aí no pessoal de campo, né? Então, a diretoria precisa, sim, mudar algumas posturas, né? Como atuar. A gente entende também que muito dessas coisas caiu de paraquedas aí no colo do Casares, dessa diretoria que já veio lá da era Leco, mas são algumas bombas que eles também precisam aprender a trabalhar e saber como lidar. Não dá para simplesmente, deixa aí. Não dá, aconteceu e agora leva. Não, providências devem ser tomadas, né? Então, eu vi um cara falando assim, presidente bunda mole. Eu não diria bunda mole, mas que é muito passivo, isso sim, pelo menos é o que passa para nós, né? Muito passivo, tá tudo bem, não, vai ter um aumento, entendeu? Tá tudo bem. Então, quer dizer, é complicado. A gente espera que algo mude. Sobre a próxima temporada, é até difícil da gente falar, né? Porque a gente não sabe nem se o treinador de hoje vai permanecer para a próxima temporada. Então já começa a bagunça, né? A gente não tem certeza de nada. E é muito ruim, porque a partir desse momento que não tem certeza de nada, eu imagino que chegando na reta final aí do Brasileiro, a gente já está entrando em novembro, com certeza os times aí de ponta já estão pensando na próxima temporada. De certa forma, já pensando em partes de planejamento. Eu, de verdade, não vejo o São Paulo dessa forma. Não vejo. Então, a gente está muito atrás aí, né? E a temporada... Então, é temporada em cima de temporada, a gente esperando uma evolução, e aí a gente tem uns picos que vai, depois não. Então, é bem complicado essa situação. É mais embaixo, assim, a gente pode dizer, do que a gente pensa. E o São Paulo tem que abrir o olho, porque a gente já está vendo a dificuldade dessa temporada, e se não mudar, isso pode ir apertando, até chegar onde a gente não espera, né? É verdade. Só fazer uma Sim. réplica aí, só rapidinho, desculpa. Essa questão do Leco, eu até tinha bem separado isso, mas aí começou a aparecer coisas de dívida lá, que tem a assinatura do Casares, né? Então, quer dizer, os caras nunca tiveram tão longe assim. Lógico que o Leco tem um arsenal de bobagens aí, né, para não falar o que eu pensei, mas né, não vejo tão distante assim do que o Leco fez. E você vê que ele não está cumprindo o que ele prometeu. O que ele tinha prometido, o que ele estava disposto a fazer, parecia ser bacana. A questão de profissionalizar o discurso era excelente. Profissionalizar as áreas de scout, né, análise de treinador, você não ia mudar a característica de treinadores para aproveitar o elenco, e não sei o que ia ter gente que entendia de tudo e toda a área. Aí primeiro ele me traz o Belmonte para ser o homem forte dele. Aí você já fala... E errado, né? Que no Conselho Deliberativo, né, pelo estatuto do clube, não pode. Aí os caras acharam uma brecha para pegar e colocar o Belmonte, né? Mas não pode, né? Porque o cara é conselheiro, então ele não pode. Então acharam uma brechinha para colocar ele. Cara, cada um que eu vou te falar. Mas desculpa te interromper, pode continuar. Então, não, tranquilo. Foi só para somar na informação. Aí a gente já vai vendo que o trabalho do cara não é sério. Aí você traz um treinador, né? Independente de seja quem for. Vamos supor se tivesse trazido o Rogério no começo do trabalho. Aí você traz o Rogério lá no começo do trabalho, porque você acredita no potencial do cara, no conhecimento do cara, você fez uma entrevista, ficou encantado e tal. E aí, no meio da reformulação, cara, você está implantando suas ideias. Se você confiou no Rogério para ele fazer a reformulação, para ele colocar as ideias dele, os jogadores que ele queria, o jogador com a personalidade que ele queria, você não pode, no meio da reformulação, trocar de treinador, cara, independente de quem fosse o treinador. Você entendeu? Você tem que estar roendo o osso, você tem que roer o osso, até chegar a hora de você comer o filé mignon.
se você está fazendo um trabalho sério, você não tinha uma convicção que era aquilo? Você não analisou que era para ser aquilo? Então, como que você muda assim no meio da sua reformulação? Né? Então, isso. Aí você vê que os caras não é sério, entendeu? Aí, beleza. Já fizeram toda a caca, aí agora já se especula que o Rogério tem meta. Se o Rogério, no meio dessa bagunça que os caras fizeram, se o Rogério não conseguir Libertadores, é que nem eu já falou, a gente não tem certeza se ele vai estar o ano que vem. E a questão da continuidade da ideologia de trabalho. Aí o Crespo tinha um jeito de trabalhar. O Rogério, desses dias mesmo, ele já falou, não são palavras minhas. Eu falei, quando mudasse o treinador, um dos problemas que a gente ia ter ia ser o choque da metodologia de jogo, que um treinador gosta de jogar de uma forma, outro treinador gosta de jogar de outra forma, e às vezes os jogadores que tem no elenco não contemplam a maneira do outro jogador. O Rogério já falou, eu não tenho jogador para jogar do jeito que eu gosto. O elenco não foi montado para isso. O Rogério foi muito bonzinho em falar. Foi um elenco que foi montado para ter a posse de bola e jogar de uma forma diferente da que ele gosta, que é jogar com jogador de velocidade e tal. O elenco foi montado de qualquer jeito, com os amigos, com os conchavos, que nem eu já falei. E não foi. Eles falam de oportunidade de mercado. Oportunidade de mercado é se você tem, por exemplo, lá Meus o olhos, Messi, né? o Messi acabando o contrato, que todo mundo vai querer o Messi no time. Aí você, opa, oportunidade de mercado, vou trazer. Agora, você pegar um William, é oportunidade de mercado. Você entendeu? Você pegar o Éder, né, pelo que a gente está vendo aí, não tinha ninguém para analisar o que o Éder estava fazendo, como que ele estava, é oportunidade de mercado. Oportunidade de mercado. Então, exatamente. Então, isso é muito complicado, cara. Dá para ter pouca esperança nesses caras, eles não são sérios, não. Então, é uma pena. Eu mesmo, no começo, no início, assim, da gestão do Casares, sou um dos grandes defensores dele. Eu botei muita fé nele também, achei que o Casares ele ia fazer uma diferença enorme no São Paulo. Parecia, como ele se manifestava, como ele falava, as ideias, como você falou, a metodologia dele como presidente, a mente, mas ele não fez absolutamente nada do que ele colocou na cabeça que ele ia fazer, né? Conseguiu recuperar, por exemplo, os patrocínios do São Paulo, que não tinha mais e tal, é marqueteiro, né? Mas aí já começou a aparecer algumas mentiras e tal, e aí você começa a pegar que os caras é tudo farinha do mesmo saco, tudo político, quando o cara vai lá e bloqueia os comentários, quando o cara não aparece mais na mídia, quando o cara não dá entrevista e quando é um oportunista, aqueles políticos que dá nojo, cara. Sabe aqueles políticos que dá nojo? É aquele que o cara, ele é horrível, entendeu? E quando tá acontece alguma coisa boa, ele aparece do nada lá, entendeu? É o cara que tá na foto. Igual os vereadores aqui em Taboão da Serra, né? Não faz nada, mas aí quando tá inaugurando uma obra, vai lá para aparecer na foto, né? Mais ou menos assim. É, mais ou menos essa pegada. E é o que está acontecendo. E o Júlio Casares não tem vergonha. Ele faz isso mesmo. O time foi campeão do basquete, ele estava lá na foto lá. As meninas foi campeão, verdade. Ele foi lá, né, tal, para entregar lá o troféu assim, para aparecer, para publicar no Instagram e tal. Gente, e aí na hora de aparecer a diretoria também, porque eu acho assim, cara, o clube, ele é um só. O clube é todo mundo, cara. Entendeu? O time perdeu. Meu, se eu sou presidente do clube, eu vou sentar lá na cadeira com o técnico, eu não vou deixar ele sozinho. Eu vou estar lá do lado dele, cara. Falar assim, cara, infelizmente o Rogério Ceni pegou aqui, ó, a equipe assim, assim, assim. A gente errou nas contratações, em algumas contratações, erramos naquilo que a gente imaginou que poderia ter acertado, e hoje não está fácil para consertar. Vamos em 2022 fazer o máximo possível para que a gente possa melhorar isso. Mas não. E os caras é tudo farinha do mesmo saco, cara. O Carlos Belmonte, ó, tá aqui, ó. Não me respondeu mais. Não me responde mais no WhatsApp. Não atende ligação. Hoje, se precisar confirmar alguma coisa com ele, não responde. Não fala nada. Entendeu? Então, tipo assim, deixa o torcedor, assim, sem nenhum respaldo. Entendeu? Sem respaldo nenhum. Sem perspectiva de acreditar em alguma mudança, em alguma melhora. Porque o cara vai ficar 3 anos no clube. Se eu não me engano, é isso, né? É 3 anos, não é? Né? O Belmonte?
Não, o Casares é 3 anos de gestão, não é? Ah, sim, 3 anos. 3 anos. Então, o cara vai ficar mais 2 anos aí. Entendeu? É isso aí. Aí o que vai se fazer? Pô, é complicado, fica difícil, cara, porque a gente vai perdendo a esperança, né? A gente acha que as coisas vão mudar e não vai. E aí, o dia que a gente estava entrevistando o Alexandre aqui, dos Anotações Tricolores, né? A gente vê que não dá para se ter muita perspectiva de que vai melhorar, porque sempre vai ser mais do mesmo. Sempre vai ser mais do mesmo, porque só pode os caras que tá lá, só pode o cara que é conselheiro se candidatar a presidente. Se eu quiser me candidatar a presidente, eu posso ter rio de dinheiro, eu não posso, porque eu não sou conselheiro, porque eu não tenho determinado tempo no clube, enfim, são N situações que realmente complica, não dá para a gente ver mudanças e imaginar mudanças, e isso aí se reflete no campo, né? Aí, ó, tem uma pergunta interessante, até para a gente até poder depois encerrar sobre isso, mas olha só a pergunta aí do Rafael, né? Vocês acham que existe o dedo da diretoria para escalar caras da base? Que nem hoje, porque não entrou o Benítez desde o começo. Então tá, só para pegar a primeira sua aí que você colocou, Rafael, para perguntar para eles, eu tenho essa leve desconfiança. Porque, cara, não é possível você ver alguns jogadores insistentemente no elenco. Por exemplo, agora eu quero perguntar para vocês que eu tenho uma dúvida tremenda. O Juan, que entrou bem nos jogos que teve oportunidade, demonstrou ser um jogador diferente, um jogador veloz, né? Demonstrou, né, bater bem na bola, um cara forte e tal. E de repente o cara sumiu, não é mais utilizado, voltou para a base, né? Tinha se machucado, mas está jogando, voltou para a base e esqueceram o cara lá, deixaram o cara lá. E aí a minha pergunta, será que infelizmente nós estamos vivendo na era em que o empresário manda escalar o jogador? É isso mesmo, prof? Ou será que o Rafael tá certo? Então, é bem interessante o ponto de vista do Rafael, né? Assim, quando a gente já olha para a pergunta, já dá aquele impacto, né? Mas aí, Rafael, a gente tende a pensar no que os outros jogadores que entraram, o que tem feito, né? O Benítez, né, a gente vê que ele é um cara que ele tem um futebol diferenciado, um cara de uma questão técnica diferente desses nossos meninos aí. Mas a gente não pode confiar numa sequência dele, né? A gente vê que num jogo, mesmo quando ele estava jogando num jogo contra o Fortaleza, por exemplo, que nós precisávamos de um cara ali no meio de campo diferenciado para resolver, os caras engoliu ele no jogo, entendeu, Rafael? Então, você levantou, é uma coisa assim bem interessante para a gente, até para a gente considerar no fato de que os caras estão precisando vender jogador, né, de repente colocando esses meninos para jogar, para que eles sejam vistos e vender, talvez você deva ter desenvolvido o seu raciocínio em cima disso. Mas aí, Emerson, isso que você falou também entraria de encontro com o que ele falou. Por exemplo, o Juan é um cara da base. Se tivesse querendo valorizar só os caras da base para vender, por exemplo, você colocaria o Pablo, por exemplo, colocaria o Juan para dar visibilidade para ele e tentar vender também. Né? Que eu acho que até do jeito que está afundado não seria nem tão ruim, já que não está aproveitando o menino de forma nenhuma. Se você conseguir uma grana aí e de repente você conseguir tentar organizar, ou na falta de organização mesmo, você com o dinheiro trazer um bom jogador, né? Porque os grandes jogadores você não precisa ter bons profissionais para analisar, para fazer scout, para ir procurar nos times pequenos do Brasil, nos times pequenos do exterior. Os grandes jogadores estão aí no mercado, você com muito dinheiro você vai lá e compra, né? Aí talvez fosse uma forma de você resolver a questão, mas foi uma tese bem interessante aí do Rafael. Eu acho que o Emerson travou ali, né, Ju? O Emerson travou. Fazer um meme. Enquanto ele volta ali. Fazer o meme dele, pô, voltou. Eu tava prestes a fazer um meme já, ia printar aqui a tela. Quase.
Escapei mesmo. Foi, eu tava quase. Boa. Bom, a pergunta aí do nosso amigo, eu vou falar que eu tenho lá minhas dúvidas também, viu, gente? Até que ponto isso daí acontece ou não. Na verdade, eu vou falar o seguinte, eu não duvido de nada, viu? Eu não duvido de nada. Então, eu acho que pode existir sim, com certeza. E falando, principalmente, se a gente parar para fazer um remember aqui rapidinho, um flash, o São Paulo precisa vender, né? Jogadores, e o São Paulo está contando com esses meninos aí, né? Que vai vender alguém. Então, eles precisam de vitrine, né? Os caras precisam ver. Então, eu não duvido, não, que entra treinador, sai treinador, que os caras chegam lá, só que é o seguinte, a gente não dá para duvidar. Às vezes não é nem questão de empresário. Ele falou da diretoria, né? Às vezes a própria diretoria troca essa ideia, só que a gente vai ter que colocar esses meninos, tal. E eu não duvido, não. E o professor estava falando aí de montar um bom elenco, tal, que não sei o quê. E até aproveitando, Emerson, que você falou do Juan, né? E alguns outros jogadores que nem aproveitados são. Aí você pega um Bragantino da vida, um RB, né? Vai, pega esses meninos que não utiliza, coloca para jogar e monta esse time aí. Exatamente. Né? Que tá brigando nas cabeças por todas as competições, não, mas no Brasileiro, por exemplo, na Sul-Americana é finalista. Aí o Bragantino pega esses meninos que ele vê junto com uma equipe que tem potencial e coloca para jogar. Ó, o Elinho, titular do RB. Os caras pagaram 400 mil para ele jogar hoje. O cara não é importante? Por que é importante para um time finalista de uma competição internacional, tá entre os melhores do Campeonato Brasileiro? Por que ele não servia para o São Paulo? Estranho, né? Então aí a gente começa a analisar. Gabriel Novaes, que nunca teve oportunidade no time principal e sempre se destacou na base, e os caras compraram. Então a gente começa a ver que pode ter alguma coisa errada, gente. Fala sério, não é possível. E, Metalist, tudo bem, da Ucrânia quer levar o Paulinho Boia. Será que ele também não... É um dos principais jogadores do Juventude. E os não, é pior que eu recebi, Ju, a informação de que o Paulinho Boia não quer ir. Não quer sair do Juventude. E tem mais essa ainda que o São Paulo vai ter que engolir. Apareceu a oportunidade de venda do jogador. Eu acho que ele deve ter tido algum problema com a diretoria do São Paulo, alguma coisa. Ele não quer sair do Juventude. Ainda tem mais essa ainda. Não queria ir para o Vasco, aí agora ia ser devolvido para o Juventude, aí voltou para o Juventude, enfim. Há de entender algumas situações, mas aí a gente começa a refletir, sabe, sobre alguns jogadores que a gente tem na base, muitas vezes que a gente não poderia gastar caminhões de dinheiro aí fora, ser bem utilizado esses meninos para eles renderem bons frutos, né? Mas não. Então, gente, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, tô até descabelado. O que eu posso dizer para vocês, no meu ponto de vista, que tem muita treta por trás dos bastidores que a gente não sabe. E, infelizmente, isso aqui, cadê a câmera? Aqui, meus amigos, isso é o que move hoje, viu? Esse amor que a gente tem aqui, a gente fala com amor, claro, a gente traz nosso profissionalismo, isso aí, no final das contas, que resolve isso aqui, infelizmente, hoje, no futebol, é isso, não se tem mais tanto amor na camisa assim, não. E os caras não... Eu vi um comentário aí, os caras falando, no final do mês é isso mesmo. Infelizmente é isso. Pois é. Quase que você virou meme também agora, hein? Escapou por pouco. Eu travei! Se continuar, você ia tirar também. Parei assim. Não, a boca torta. Não, aí é mancada, não. Galera, agradecer a participação de todos vocês aí mais uma vez, já é 10 horas da noite, né? Muito obrigado a todos pela participação aí do chat. Quem ainda não deixou o like, deixa o like aí, contribui com o like, tá bom?
Se inscreva lá no canal da Ju Santana Comentarista, segue ela no Instagram, no Twitter, Ju Santana Comentarista, por favor, Ju Santana Comentarista, beleza, pessoal? Prof, quer mandar um abraço para a galera? Obrigado mais uma vez aí pela participação. Eu que agradeço aí. Um abraço aí para a galera que acompanhou a gente aí no chat, participação ativa aí de bastante gente aí. Obrigado pela moral. Não esquece, antes de sair, deixar um like aí pra gente. Quem passou aí pela primeira vez, se inscreve. Vai lá, segue a Ju lá, se inscreve no canal dela também. Né? Um abraço aí pra galera aí do grupo lá do São Paulo, como sempre. A gente já estava lá na resenha. Né? E é isso. Vamos esperar agora. O próximo jogo é internacional, né? Vamos ver se o Rigoni e o Caleri voltam no próximo jogo para a gente ter um pouco mais de alegria. É verdade. Boa. Obrigado, prof. Ju, manda o seu abraço aí, fica à vontade. Galera, estou mandando o link da Ju aí para vocês se inscreverem no canal dela. Ó o link aí no WhatsApp, aí no chat. Muito manda, obrigada. Ju, um abraço para quem você quiser, fica à vontade. Obrigado mais uma vez pela participação. Imagina, eu agradeço, obrigada pelo convite mais uma vez, é uma honra sempre estar aqui, você sabe, e venho sempre que posso, aí com toda certeza. Um beijo para o professor Marcelo, para a galera que está acompanhando aí, interagindo conosco, um beijo para todo mundo, obrigada mais uma vez por me ajudar na divulgação do canal, Emerson e professor, gratidão, obrigada mesmo, eu mesmo até esqueço às vezes, gente, mas vocês me lembram, muito obrigada. Galera, se inscrevam aqui no canal Tiro de Meta Live, se inscrevam também no Instagram e no Twitter, acompanhem lá, curtam, compartilhem, deixem um like, não esqueçam de interagir, e muito obrigada por fortalecer a mídia alternativa, obrigada por apoiar nosso trabalho, é feito com muito amor, e claro, como o Emerson disse, o professor também, caso vocês queiram e gostaram, vão lá e me sigam também, Ju Santana Comentarista no Insta e no YouTube, tá bom? Bom, agradecer novamente, um beijo para todo mundo, quem nos acompanha, agradecer também o pessoal da Rádio Carioca Futebol lá, que a gente fez o jogo, muito legal, um beijo para todo mundo, e é isso, boa semana, vamos torcer por fazer um bom jogo contra o Inter, como o professor pontuou, que os nossos argentinos queridos possam voltar, e que bons ventos soprem aí de novo para nós, né, gente? E a gente segue aí na saga, busca incessante de ficar longe da zona do rebaixamento e mais perto da pré-Libertadores. Que faz. É cruel, eu estava dando uma olhada na tabela, os times de baixo tá tudo com um jogo a menos. Tá. Né? Então, quer dizer, 2, 3 times ganham ali, a gente já fica na boca do urubu de novo, né? Tá, hoje eu encontrei um amigo santista, aí eu falei para ele, pô, mas o time de vocês também, hein? Aí ele virou e falou assim, não vai ganhar hoje tu também? Que daqui a pouco você tá lá junto com a gente, olha que boca. Lascou. Tinha que ter jogado sal grosso nele, pô. Pois é, quando sair agora tem que fazer igual o torcedor lá, né? Que jogou sal grosso no Morumbi, já tem que levar um saquinho para viajar também. É verdade. Galera, boa noite. Obrigado aí, prof. Obrigado, Ju. Obrigado a galera do chat. Um abraço, bom descanso, boa semana para todo mundo. Beijo, amigos. Até amanhã. Um abraço. Até. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A Ju vai comer pizza. Imagina, o professor Marcelo falou que ia fazer aí um Pix, não rolou. Cadê o pessoal do chat hoje? Não ajudou na Pix, hein? É mesmo, superchat, gente. Mandaram um hoje, hein? Esses perninhos aí. Tudo perninho. Mandaram um de R$2, é verdade. Mandaram um café. Boa, mandaram um café para amanhã. Não, agora só mandam lá no Arnaldo Tironi. Eu vi lá, eu vejo. Manda no Arnaldo Tironi. Tem uns caras aqui, ó. Manda lá no canal do Nicola, que eu já vi. Tem uns caras aqui no canal, ó. Só pros caras lá. Eu conheço os que mandam lá e não manda aqui, viu?
Só no canal do Nicole e do Arnaldo Tironi. Eu vi, viu? Seus Boa. Ô, Mas, galera, vamos lá. Dá uma força para a pizza aí.